Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 1, versículo 26, e como também Atos 2, versículo 43. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos dois. O nome do sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Meus amados, o tema da nossa reflexão de hoje é apóstolo, sorte ou milagre. Não pretendo, meus amados, que a nossa reflexão se torne motivo de polêmica, mas como objetivo pretendo esboçar a minha visão do que creio ser o ministério apostólico hoje, sem ofender os que pensam de outro modo. A boa convivência, graças a Deus, aleluia. Se alguém me perguntar, Pastor Edson, o senhor crê no ministério apostólico como sendo um ministério para os dias de hoje? Eu diria, eu creio sim. Eu não teria problema de afirmar. Como não seria para hoje? A base bíblica que nós temos que ter, e tudo que temos que fazer tem que ser movido na palavra. A primeira base bíblica está em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz: foi ele quem deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Preste atenção, igreja. Ele deu uns para apóstolos, e aí ele vai dizer os demais ofícios, e no fim ele diz da igreja. A igreja. Então aqui nós temos que entender que se evangelista é para hoje, se pastor é para hoje, não é? Se mestre é para hoje, porque os outros ofícios não são. Ainda em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, está dizendo assim: na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. Em terceiro, os mestres. Preste atenção, ele está falando de novo aqui, na igreja. Não vou perguntar aqui porque no âmbito da nossa reflexão não temos espaço, mas a igreja iniciou quando? Mas ele está dizendo aqui, na igreja. Esses textos de Efésios e Coríntios, meus amados, são base inquestionável para o ministério apostólico na igreja hoje, porque não se pode agir com casuísmo hermenêutico. Um ministério pode, outro não pode, um ofício pode, outro não pode, e usar uma regra interpretativa diferente no mesmo versículo. Não, é fundamental na boa hermenêutica, não é? E como regra de interpretação bíblica, usar um só parâmetro num só texto. Isso é que se faz então na interpretação da palavra. Agora, tendo afixado as bases do ministério apostólico, meus amados, nós temos que ver qual é o procedimento da igreja em reconhecer os que verdadeiramente são apóstolos. Como é que pode reconhecer se a pessoa é verdadeiramente, tem o chamado, tem as qualificações, Deus separou? Como é que a igreja sabe? Nós temos aqui em primeiro lugar o modelo Matias de apostolado. O modelo Matias de apostolado, e eu diria Matias era possivelmente um dos 70 que foram enviados por Jesus e foi escolhido para ser o substituto de Judas no grupo apostólico. Ele constava possivelmente entre os que acompanharam o ministério de Jesus e foram testemunhas da sua ressurreição. Mas preste atenção que ele foi apóstolo por sorte. Preste atenção, por sorte. Através de um sorteio entre ele e Barsabás, ele foi escolhido, e eu diria em uma das mais temerárias decisões da igreja primitiva. Apóstolo por sorte. Será que tem algum apóstolo sortudo no dia de hoje? Amados, não há nenhuma notícia que Matias tenha realizado ou feito absolutamente nada em termos de sinais, maravilhas e milagres. Podemos resumir da seguinte maneira o ministério apostólico de Matias: modelo de escolha patético,
ministério pífio. O que pode aparentar é que os apóstolos não tiveram devido cuidado em buscar a orientação divina para a escolha do substituto de Judas. Não oraram, não buscaram a direção para ouvir Deus falando. Matias, o apóstolo, por sorte. Agora, o segundo modelo apostólico, exalado na palavra, é o modelo que eu chamaria de paulino. Paulo mesmo faz questão de colocar as prerrogativas do seu modelo apostólico. Preste atenção, meu amado. Em Paulo se inicia um novo modelo apostólico, e eu vou apresentar as razões. Em Gálatas 1:1, Paulo diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Eis aqui o novo modelo que se perpetuaria na igreja. Alguém que recebe o comissionamento de Deus para ser apóstolo sem intermediação humana, sem sorteio, sem conchavo político de liderança. Neste modelo, as coisas relacionadas ao Jesus histórico, como testemunha do ministério e ressurreição de Jesus, não são necessárias. Por quê? Porque o revestimento apostólico de sinais, maravilhas e milagres que está sobre ele significa a continuação do próprio ministério de Jesus. Veja que Paulo dá suas justificativas, meus amados, do seu modelo apostólico de ministério. Em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz: as coisas que provam de fato que sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. As coisas que provam que eu de fato sou apóstolo. A unção de Deus sobre Paulo, que o capacitou para fazer sinais, maravilhas e milagres, é o que irremediavelmente levou a igreja a reconhecê-lo como apóstolo. Então, se é para sermos bíblicos, sejamos bíblicos. Se o Novo Testamento é regra de fé e prática, observemo-lo e aceitemo-lo. Quem se qualificar nesse padrão bíblico de sinais, maravilhas e milagres deve e pode ser reconhecido como apóstolo. Agora, entretanto, a banalização do ofício hoje faz com que o próprio título esteja esvaziado. Muita gente iniciando o ministério como apóstolo não foi provado, não foi experimentado no serviço, não passou pelos degraus anteriores de serviço, não teve ainda seu caráter transformado, vive baixíssimo nível de maturidade cristã, mas já são apóstolos. Além de tudo, igreja, vive uma vida sem demonstração de sinais, maravilhas e milagres, que são indicativos do apostolado. Agora, só nos resta entender que tal apóstolo que não tem esses sinais segue a ordem de Matias: apóstolo por sorte e não milagre. Eu quero concluir dizendo: ser apóstolo sem devido aparato espiritual, como declara a palavra, é uma temeridade para a igreja e uma falsidade ideológica espiritual para quem detém o título. Esta é a palavra de hoje, meus amados. Apóstolo, sorte ou milagre? Que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida. Mais uma reflexão, palavra de vida. Que Deus nos abençoe.